Deus existe? Deus não existe? A física pode provar? Ou é apenas uma questão de fé abstrata? Qual seria a visão de um pós-doutor em física sobre a ideia de Deus? Deus e religião é tudo uma coisa muito pessoal. Isso. Você associar Deus e religião a... O que a física diria? Bom, é melhor que a física não fale nada. É melhor que um religioso fale. A experiência religiosa é uma coisa pessoal, e ela não tem a ver com racionalidade ou racionalismo. Você não pode racionalizar uma experiência religiosa. Então, quando você perguntar para mim, você não está perguntando o que a física, a sua ciência fala sobre Deus. Bom, nada. Ela não se ocupa disso, não é o principal objetivo. Mas se você perguntar para mim se Deus existe... Isso. Aí sim, aí eu não gosto de entrar nesse... Eu não quero, né? Nem o sim, nem o não, né? Eu prefiro não. Uhum. Porque essa questão, eu acho que ela não é minha, sabe? Ela não é minha. Quem quisesse decidir por uma experiência religiosa ou por aceitar uma fé ou outra, tudo bem. Agora, eu não me associo nem a essa fé e nem a um ateísmo. Eu acho essas coisas bem... É assim, eu não preciso tomar partido nessa disputa de sim ou não. Eu acho que tem muito mais opções por aí do que sim ou não. Mas isso quem está falando sou eu. Isso não tem a ver com a minha ciência ou com a minha... Por isso eu lhe deixei bem à vontade. Se vai responder, se não vai responder. Não, mas eu estou respondendo. Do modo que o senhor achar melhor. Porque assim eu não consigo me associar com o ateísmo, porque existe uma grande falácia de se dizer que Deus pode ser racionalmente descartado. E do outro lado existe uma fé que é muito pessoal, que é a experiência religiosa, que assume que existe, tá? Então, para mim, é uma disputa entre sim ou não, existe, não existe, branco e preto, mal e bem. Que não é tão simples, que né? Para mim não é tão simples, e eu não acho que a gente... E não é tão simples mesmo. Para mim, eu não acho que... Aí as pessoas falam, mas é covardia, você tem que tomar um partido. Eu não tenho que tomar partido nessa brincadeira. Eu não sou obrigado a nada. É o fla-flu seu, aí você que se decide. Então, eu não tenho... Então, isso, na verdade, é mais uma humildade do que Agora, nesse ponto aí, tu tá falando de religiosidade, né? Mas eu tenho motivo religiosidade. para Isso. E a questão não, da... bem, você se conectar com algo maior que você, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Agora, que seria a religiosidade, né? Seria a espiritualidade, você se conectar a algo maior. Isso é muito fácil de fazer. Agora, quanto à religião, ele falou Deus explicitamente, né? Então, não é covardia não escolher se existe ou não. Não, uma opção sua. É simplesmente uma humildade. Eu não quero... Essa questão para mim nem existe. Essa questão para mim não faz nem sentido. Eu perguntei isso por dois motivos. Primeiro, mas o agnosticismo, ele existe. Ele é uma o gnosticismo. É uma filosofia de vida bem estabelecida. Isso. A gente não se importa com a questão. A hora que tiver uma evidência, a gente acredita. Se não tiver, sem evidência... O ceticismo, né? O ceticismo é a base disso. Mas ele é organizado, né? Ele não é simplesmente um ateísmo que fica aí... Só um achismo. Eu pergunto isso porque, assim, o Einstein, quando perguntado sobre o universo, essa é a primeiro questionamento que eu faço, ele diz: sem Deus o universo não é explicável satisfatoriamente. Vindo de Einstein, a gente, né, presta um pouco mais de atenção. E o segundo motivo da minha pergunta é porque observar esses mistérios todos, estudar essas curiosidades todas, ver o universo, pelo menos como eu tento ver, né? Eu tenho um telescópio em casa, meu sonho é comprar um maior e ver esses fenômenos e ler sobre esses fenômenos, sobre essa complexidade que é a vida, é intrigante e instigante. Você fica naquela coisa, e aí? Para onde é que eu vou? Eu, particularmente, eu tenho uma visão também sobre religiosidade. Particularmente, talvez por influência familiar e por influência histórica, eu tenho também, né, um ponto de vista. Mas é importante a gente saber, né, como a cabeça de um cientista, vou lhe considerar assim, pensa, né? Como acha, como imagina, como acredita, né? Porque eu sou realmente resistente a aceitar que após a minha morte não vai haver nada. E pode. Conversando com um amigo meu, que é ateu, mas filósofo, ele diz assim, ele me explicou assim, ele disse: você lembra de quando era antes de você nascer? Não. Aí ele disse: pronto, a sua morte vai ser assim. No dia que você fechar os olhos de forma definitiva, não vai ter mais nada, né? Que é aí a base dos que se dizem materialistas, de fato, enfim, os ateus. E isso me preocupa. O nada... Mas é claro, Leonardo, a imagem que eu tenho. Porque aí você tem que dar um significado para sua vida, e um significado que seja, entendeu? Você tem que viver as coisas de forma intensa. Exato. Porque mas depois, mano... Então, mas aí é que depois tá não o tem grande nada. ponto, tá entendendo? Viver a vida.
Pois é. Se liga? Mas se você for religioso, você vê, você vai ter, você é muçulmano, tem as delícias, as virgens prometidas, né? Se você é cristão, você também vai ter lá o paraíso. E assim as religiões todas vão adequando a essa expectativa futura, né? Mas ciência... essa coisa que parece que está sem sentido. A ciência você um pouco de Deus você também. vai estar aqui, vai quebrar a cabeça, vai morrer, e depois vai apagar, vai ser como você antes de você nascer, que é a imagem que eu tenho. Que é o que você pensa? É a imagem que eu tenho. Então você tem que se conectar com alguma coisa um pouco maior, que seja maior que você. Para que pelo menos fique aí, né? Porque você vai simplesmente apagar, né? Então eu acho que isso não é viver sem sentido, é muito pelo contrário. Você tem que encontrar um sentido enquanto você está fazendo. Porque... Quando você não está produzindo isso. Mas quando você está fazendo algo que seja... mas se você tiver uma recompensa depois, aí tudo bem, você vive do jeito que dá. Agora, se você tem um tempo muito limitado para fazer alguma coisa, então, bicho, corre porque... Eu vou ser sincero com vocês dois, não é nem pela questão da recompensa. É porque eu acho um desperdício. Tudo bem, é que seria, né? Deveria ser, mas então... Imagina aí, a gente vive experiência como essa. Mas para as pessoas como a gente, não é um jogo de carta marcada que vai acabar. Para a gente tem sentido, sim. Tem sentido fazer alguma coisa. Não é que parece que é uma coisa sem sentido, vai acabar. A vida é sem sentido. Não Na verdade, é o único sentido que eu tenho, tá entendendo? É o que a gente tem.